noite a todos. Boa noite. Que a paz está sendo dada mais uma oportunidade para todos nós que aqui estejamos congregando em nome de Jesus, vivendo a oportunidade de nos melhorarmos intimamente. E o que somos? Irmãos, estamos todos a caminho da luz e da perfeição. Estaremos caminhando, nunca sozinhos, sempre acompanhados, sempre juntos. Temos o nosso mentor da casa, nosso amigo José de Mococa, que nos fornece assistência e amparo, e sempre está à disposição para nos dar a ajuda que precisamos. Cabe a nós que estejamos fazendo a nossa parte, dando um quinhão, um pouquinho que seja do nosso querer, para que possamos então movimentar a nossa vontade, a nossa fé, a nossa disposição, para que os amigos queridos, mentores espirituais possam estar fazendo trabalhos ou assistindo-nos da melhor forma possível. E somos assistidos desde que entramos, do portão para cá, já estamos sendo assistidos. Creio eu, na minha pequenez, que na verdade estamos sendo assistidos desde no instante que estamos lá na nossa casa pensando que vamos para a casa espírita, que estamos vindo para a casa de caridade, porque ali já estão nos intuindo, vamos. Não esteja deixando de se distrair, vamos lá, que realmente a gente recebe esse vamos lá com esse amor e com esse carinho. Aqui estamos passando por problemas, dificuldades no nosso dia a dia, claro, estamos na terra, assim, mas o que nos faz feliz é porque podemos estar em momentos como este, envolvendo-nos, sendo amigos e irmãos e compartilhando as bênçãos divinas. E hoje, gente, quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Iracema. Vai nos brindar com as suas lindas palestras. A Iracema faz uma palestra mais bonita que a outra. Quem não sabe, a Iracema faz palestra, a Iracema ajuda com as crianças, na evangelização infantil de manhã, dá uma grande assistência, a criançada gosta dela, está aprovado? Tá? Aí, tá vendo? Aprovado, as crianças às vezes estão dizendo, está aprovado. Está dizendo aqui, está aprovado. Está aprovadíssimo. Então ela vai estar passando palavras maravilhosas divinas para todos nós. E ela vai falar sobre inquietações. Iracema, fica à vontade, a casa é mais do que sua, né? Boa noite a todos. Boa noite. Eu nem preciso dizer que nós estamos aqui com os nossos irmãos encarnados e os desencarnados também, Porque a casa é uma casa espírita e nós temos aqueles companheiros que só de ouvir falar, os nossos mentores, os nossos protetores, acabam encaixando aqui na nossa chegada. Então nós acabamos vindo até aqui e de quebra trazendo os nossos irmãos também, tá? Nós escolhemos esse tema, inquietações. Ele vem do livro do Chico, do livro Calma, do capítulo 91, que é um assunto bastante atual para que cada um de nós está vivendo. Nós estamos aí passando por um período de transição e fala o que está acontecendo para todos nós, não só no Brasil, É de forma mundial. As pessoas estão bastante inquietas, bastante aflitas, E acabam tendo atitudes que acabam trazendo prejuízo para nós mesmos. Eu vou contar uma historinha aqui que o Emmanuel contou através do Chico, e é uma história que pode elucidar um pouquinho sobre isso. Logo depois da morte de Jesus, da crucificação, a casa de Pedro já se chamava Casa do Caminho. Pedro era o único que era casado. Então, Jesus se hospedava com muita frequência na casa dele. E todos os necessitados, o que buscavam cura, buscavam um pouco de acalento, um pouco de conforto, iam para a casa de Pedro e ficavam esperando o Senhor chegar lá, esperando o mestre passar por ali. E aí acabava se alimentando, tudo lá na casa de Pedro, e já era chamada Casa do Caminho. Ela ficava do lado ficava entre Cafarnaum e do lado do Mar da Galileia. Na verdade, vocês sabem, o Mar da Galileia não é mar nenhum. Ele é um grande lago
é o lago de Genezaré, né? Mas ele é tão grande, dá tanto peixe, que era chamado de Mar da Galileia. Bom, chegou o momento, ali começou a igreja primitiva. E aí, Jesus morreu, foi crucificado. E aqueles primeiros cristãos precisavam ser mantidos unidos. E a Casa do Caminho perseverou. E continuavam vindo aqueles assistidos, os que precisavam ficar juntos. E as pessoas que necessitavam de amparo continuavam vindo até lá. E aí os apóstolos continuavam reunidos ali. E o que eles faziam? Eles ajudavam. Quem precisava de comida, quem estava doente, até os leprosos iam até lá. E quando acabava aquele atendimento, os apóstolos se reuniam e liam as Escrituras e tentavam se lembrar das lições que Jesus havia passado, né? Porque vocês sabem que os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Não foram escritos logo após a crucificação. Foram escritos 30 anos depois, 40 anos depois. Um dia, bate a porta da Casa do Caminho um homem que tinha sido escravo. E ele vem trazendo um leproso. E Pedro abre a porta. E esse homem diz: olha, eu estou precisando de ajuda. Esse homem que aqui está muito doente, ele foi meu patrão. Mas olha, a família jogou ele na rua, ele não sei o que fazer com ele, ele está muito doente. Mas ele precisa de abrigo. E aqui é o único lugar que tem na Galileia que poderia oferecer ele. Senão ele vai morrer de fome. E aí Pedro reconhece nesse homem um dos juízes que condenou Jesus à crucificação. E Pedro fica tão alterado, fala: não, de jeito nenhum, esse aí não, leva ele daqui, eu quero mais que ele morra. E bateu a porta. Mas quando Pedro entra para dentro da Casa do Caminho, Jesus aparece para ele. E Jesus diz assim: Pedro, Pedro, vai lá e ajuda esse homem. E Pedro diz: não, Senhor, ele foi um dos que te condenou, poderia ter te livrado ali. E aí Jesus fala: Pedro, você acha que seria melhor ele morrer agora? Aqui não está aberto a todos? Não, mas olha o que ele fez contigo. E aí Jesus diz assim: o que é pior, Pedro? Ele viver com esse peso na consciência, sabendo o que ele fez, ou ele morrer agora? E ele precisa viver um pouco mais. Aí Pedro vê que o que ele estava fazendo não era o ideal, que aquele pensamento que ele tivera também não tinha sido o melhor, e volta, abre a porta e os dois ainda estão no quarto. E Pedro recolhe aquele juiz e ele vive ainda 3 anos. Por que Emmanuel dá esse exemplo? Para que a gente perceba que as atitudes que nós tomamos, os pensamentos que nós temos, que nos levam a essas atitudes intempestivas, essas inquietações que nós temos, que nos fazem irresponsavelmente ter esses estouros, esses momentos de infortúnios, acabam nos levando a compromissos que nós vamos ter depois muito tempo que nos acertar com as nossas vidas. E é sobre isso que nós queremos falar. Sobre o que nós seremos cobrados no futuro, sobre as atitudes que nós tomamos. Esse título, Inquietação, diz do quanto cada um de nós, na nossa própria vida, nos sentimos inquietos. E de quanto nós estamos aqui, nesse momento, sendo assolados por pensamentos que nos são estranhos também. Cada um de nós
tem escrito na nossa consciência a lei de Deus. Nós sabemos distinguir entre o bem e o que é não bem. Nem vou falar mal. Nós já temos isso escrito. Mas estar no planeta Terra faz com que dificulte para a gente a percepção entre as duas coisas. Qual o caminho que nós devemos seguir? Eu sei que invariavelmente na nossa vida nós sabemos o que nós devemos fazer, mas nem sempre nós fazemos, porque é muito difícil seguir o melhor caminho, não é verdade? Não é fácil, é? Seguir o caminho do bem, não fazer o que é indevido, não é fácil, porque precisa muita perseverança e muita disciplina interior, né? Então, eu gostaria de mostrar alguns exemplos para vocês e depois nós voltamos aqui no texto. No sábado passado, na nossa evangelização infantil, nós fizemos um pequeno trabalho com as nossas crianças. Eu tenho aqui dois dos nossos representantes que aqui tiveram, né, Tom? E aí eu fiz um pequeno trabalho lúdico para que eles pudessem entender o que é manter o nosso pensamento do lado do bem e o quanto nós temos pensamentos intrusivos. O dia em que os parentes vão brigar por causa dessa casa, deixa como está, não é? Então não são só essas forças que nós somos submetidos, não vem só dos desencarnados. Vem também do que a gente assiste, ouve no rádio, não é? Daquilo que a gente nem percebe que está submetido. Então, a Sandrinha, não, eu só forneci o material, que foi o Lucas que fotografou, e a Sandrinha, que está aqui, que montou. É para cima, Sandra? Para o lado. Para o lado, está vendo? Eu já nem saber. Então vamos lá. Essas imagens são da evangelização infantil desse sábado agora. Quem são essas crianças aqui? Olha o Thomas aqui. Cada um deles recebeu aqui algumas bexigas que eles mesmos encheram e que eram os pensamentos bons, os desejos que cada um teria e que eles deveriam manter no alto, tá vendo? Né? E eu, Firmiana, né? O pessoal que estava ali, Sheila, Valéria, nós fizemos, às vezes, do que seriam os intrusos. E nós tínhamos em mão uma porção de língua de sobra, atrapalhando cada um deles para manter esse pensamento, tá? E ó, estamos cada uma de nós, Sônia, e todos aqui tentando atrapalhar, tá? E as crianças lá, olha, foi muito engraçado isso. É só um exemplo para que a gente possa seguir com a palestra. Cada vez que eles jogavam, tentavam manter no alto, a consciência lá no alto, olha, nada vai me atrapalhar, cada uma de nós chegava e tentava atrapalhar de alguma maneira. Ó, Firmiana está aqui, coitada, ela está exausta, ela não aguentava mais. Thomas fez de tudo para manter no alto todas as crianças, né? Olha, o esforço dele. Essa menina que jogou aquela bola roxa lá, era um determinado objetivo de vida que ela teve, que depois nós vamos mostrar para vocês. Caiu dentro daquela panela, gente. Ela subiu na panela e nós subindo na cadeira. Fizemos de tudo. Esse é Gabriel, né? Gabriel teve um momento que ele foi se isolar num canto na parede para tentar manter ali. Olha, aí vocês veem o que cada um está tentando, tá? Eu vou parar por aqui, que eu não quero atrapalhar mais. Aqui está o Miguel, né? Aí eu vou parar aqui um pouquinho. Aí aconteceu uma coisa excepcional, tá?
Num determinado momento, nós estávamos tão cansadas, e aí a Firmiana falou uma coisa que Thomas falou também, assim, é aí que vai partir o nosso assunto. Ele falou assim para mim: tia, não é fácil ser do mal, né? Estava todo mundo muito cansado de ser um obsessor, de estar atrapalhando aquilo. Todos estavam. Firmiana não conseguia nem falar, a Sônia não aguentava ficar de pé, e a conclusão que essas crianças tiraram foi assim: fazer o mal cansa, e fazer o mal foi muito ruim. E isso veio espontaneamente deles, né? E aí nós fomos para a segunda parte, que vai ficar lá para frente, e é sobre isso que eu queria falar para vocês. Nós chegamos à conclusão que ser um obsessor é cansativo. E nós ficamos muito assim, viciados em achar assim: nossa, o obsessor é ruim, ele não sei o quê. Nós estamos tratando aqui no planeta Terra mais com espíritos perturbadores do que com entidades obsessoras mesmo. Nós estamos numa fase aqui, e essa de transição, em que esses espíritos obsessores, que é aquele assim: não, eu sou obsessora há 10 vidas, e não sei o que, eles já são canalizados para as casas espíritas. Aquilo que existe na nossa vida, mas na minha vida não dá certo, está tudo ruim, esses são aqueles que nós atraímos com os nossos pensamentos, que foi representado aqui com o trabalho que nós fizemos no sábado, que o próprio Thomas falou: nossa, cansa muito fazer isso. É melhor a gente manter um pensamento, pensar em Jesus, pensar em Deus, pensar em Mãe Santíssima, é melhor, né? Porque com o tempo, de tanto fazer isso, de tanto você manifestar e magnetizar esse tipo, você vai construindo à sua volta o hábito de se manter no bem. Aí nós chegamos à seguinte conclusão, que é com isso que nós estamos falando. Nós aqui nessa encarnação, nós estamos muito parecidos com aquele Pedro que já queria matar aquele juiz. Todos nós aqui. Nenhum de nós escaparia de fazer aquilo. Nós estamos assim. A nossa vida está batendo forte em cada um de nós. Se tudo está doendo em nós, se a nossa vida está complicada, é a hora de recomeçar. Não interessa se é na casa espírita, se é numa outra denominação religiosa. A diferença é que a doutrina espírita nos dá mais conforto, porque nos explica melhor, de uma forma mais fácil de entender, o que está acontecendo nesse momento. Então, para quem está querendo se apoiar no próprio entendimento, não cabe mais, não dá mais, né? Então está muito difícil nós nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Não dá mais para a gente ficar naquele clichê: ai, tá ruim, porque o fulano é ruim para mim. Não. Nós somos responsáveis, gente, por tudo que nos acontece. Eu sei que é doloroso pensar nisso. E não é mais só o que nos aconteceu na vida anterior. Nós somos responsáveis pelo que nos acontece nessa própria vida. Os fatos determinantes que nos aconteceu na vida anterior, ele está mais ligado a processos assim, de magnitude grande, as doenças pré-existentes, coisas assim. Mas olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Quem escolheu, por exemplo, os nossos pais, a mãe e o papai, fomos nós. Quem escolheu a casa onde nasceu, fomos nós.
Se você não nasceu em Nova York, sinto muito. Fui eu, você, foi cada um de nós. Foi Rafael. Se você hoje não é um advogado, a escolha foi sua também. Consegue entender? São escolhas dessa encarnação. Se nós escolhemos nascer aqui no Brasil, é compromisso que nós temos com a nossa pátria. Não adianta nesse momento ficar brigando, eu não quero mais morar no Brasil, eu quero largar tudo e ir embora. Não, nós temos um compromisso com Ismael também. Nós pedimos isso. Então, isso é uma coisa determinante, nós pedimos. Aí ele diz assim: quem está esperando que Deus faça aquilo que é nossa responsabilidade, pode esquecer. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Deus não vai pôr um diploma do 2º grau na nossa mão se nós não sentarmos para estudar. Então, se eu estou na minha casa revoltado porque eu não estudei, é certo que vai chegar alguma entidade perto de nós e falar: é verdade, né? Se você tivesse tido apoio da mãe, do pai, de não sei quem, você teria se dado melhor. Não. E aquele que não teve apoio de ninguém e estudou, hein? Entenderam o que eu estou tentando dizer? Então, tudo depende de nós mesmos. E ninguém faz nada sozinho. É interessante a forma como a vida funciona. Nós pedimos ajuda do alto. Mas eu costumo falar que Deus é obediente. Se a gente anda, Deus anda. Mas se eu paro, Deus para. Porque tudo depende de nós mesmos. Isso é novidade para alguém? Todos já ouviram falar disso? Adianta eu chegar lá e falar: ai, meu São Francisquinho, me ajuda a ganhar na loteria? Não vai ganhar na loteria, porque não é esse o nosso destino. O nosso destino é trabalhar, evoluir, porque isso nos deixa longe de encrenca e de pensamentos que são aquelas línguas de sogra que a gente falou e que Thomas falou: nossa, só que cansa fazer. Nós atraímos isso. Aí ele diz assim: ah, mas agora eu estou revoltado. Mas na revolta, gente, o que chega perto da gente? Se eu estou revoltado, só perturbadores chegam perto. E quem são os perturbadores que chegam perto? Encarnados e desencarnados. É a turma que chega perto de mim. Se eu estou revoltado, eu vou atrair revoltado, seja encarnado ou desencarnado. Gente, é uma coisa tão lógica isso. O italiano, pílula anda com pílula. Quer dizer assim, se você tem pensamento ruim, você vai atrair um pensamento ruim. E se você tem pensamento bom, você vai atrair coisa boa. Mas não basta só o pensamento, porque senão nós ficaríamos o dia inteiro numa rede assim: Deus é bom, Deus é luz, eu vou meditar o dia inteiro. Se fosse para fazer isso, nós teríamos nascido lá no Tibete e ficaríamos o dia inteiro não é verdade? Nós viemos no Brasil para mudar isso aqui também, para mudar cada um vai mudar a si mesmo. Vai lutar contra essas forças que somos nós mesmos, a nossa maneira de pensar. Mas também, se cada um conseguir melhorar a si, vai melhorar a nossa volta. Se eu conseguir melhorar o meu pedacinho, eu melhoro o outro pedacinho, e o nosso país vai melhorando. Já melhorou muito, gente. Se a gente pensar
Em 1888, não faz tanto tempo não, havia escravidão. Não melhorou já? Muitas vezes nós queremos tudo muito rápido, né? Mas as coisas não acontecem de modo tão rápido como a gente quer. Nós queremos que tudo seja assim no nosso tempo. Não dá para medir Deus com o relógio. As coisas acontecem quando nós estamos amadurecidos. Por isso que tem gente que ganha na loteria e em um ano perdeu tudo. Não é verdade? Vocês conhecem alguém que ganhou na loteria, não sei da onde e tal, e se manteve rico? Eu não conheço ninguém, porque não estava pronto. Você tinha que ter aquela cabeça de rico para ficar rico. Quer dizer, não estava maduro para aquilo, não veio para aquilo. De alguma maneira, aconteceu aquilo, mas não dura, não persiste. A gente vai para frente quando você amadureceu para aquilo, né? E nós achamos assim, muitos de nós, nossa, isso é uma pedra na nossa vida. Quando na verdade, aquela pedra que está na nossa vida é colocado para que seja um degrau. Mas a gente, na nossa imaturidade, esperneia e não vê que aquela pedra foi para ser um degrau. E tudo que nos acontece é para o nosso próprio bem. O Chico falava sempre que a gente precisa fazer a prece assim. Nós temos que primeiro ter gratidão pelo bem que nos foi feito. Temos que ser gratos pelo mal que não nos aconteceu. Mas ser gratos também pelo mal que aconteceu. Porque até aquele mal que nos aconteceu serviu para nos ajudar e para que a gente espiasse alguma coisa que nós mesmos pedimos. Então, muita coisa que nos aconteceu, que nós falamos, mas não devia ter acontecido isso, serviu para alguma coisa. Quanta gente que diz assim, olha, eu ia tomar aquele avião lá e não deu para tomar aquele avião. E agora, o que é que eu vou fazer? E o avião foi, não é que o diabo do avião viu? Quanta coisa que nos aconteceu e que nos protegeu, não é? Então a gente precisa entender assim, revolta, na verdade, é falsa humildade. Todo mundo que fica revoltado, ele é um falso humilde, porque ele acha que para ele tudo deveria ser como se ele fosse da realeza. Gostaria de ser tratado como um rei que pusesse um tapete vermelho. E se ele não foi tratado assim, ele se revolta. Não volto mais naquela casa, de jeito nenhum. Tem uma passagem do Emmanuel muito interessante, que o Emmanuel disse que Jesus, quando ele está no Sermão da Montanha, que ele está falando uma coisa muito linda quando ele fala sobre olhai os lírios do campo, né? As aves do céu. E ele fala que os apóstolos, que já eram seguidores de Jesus, a maioria deles tinham um pensamento assim, meu Deus, ele vai falar isso de novo? Será que ele vai falar muito? Era esse o pensamento que passava na cabeça dos apóstolos. Isso é Emmanuel contando. Aí ele diz assim, poxa, será que vai ter comida na hora que eu chegar? Quantas vezes nós estamos numa palestra e estamos pensando assim, eu já ouvi isso aí. Será que alguém vem me pegar? Será que quando eu chegar em casa, a roupa do varal vai estar molhada? A gente tem esse pensamento. Ou às vezes a gente está num curso aqui na casa e pensa assim, meu Deus, eu já ouvi isso no módulo 1, no módulo 2, será que eu vou vir de novo?
Ou então a gente pensa assim, eu acho que eu não venho mais nessa casa, demora muito falando. E Emmanuel continua falando assim, que os apóstolos falavam, Jesus fala muito devagar, né? E Emmanuel diz que se eles tivessem um jeito de contar o tempo, eles falariam assim, o mestre fala, né? E como o mestre fala devagar. E aí diz que Jesus pensava assim, então, pensa bem, e as aves do céu também têm o trabalho delas. E os homens também têm que ter o trabalho. E muitos dos apóstolos pensando assim, nossa, eu acho que eu vou ter que voltar a carregar os peixes de novo, vou ter que voltar a plantar. Aqui em Cafarnaum não nasce nada, né? Não é qualquer planta que nasce, eu vou ter que colher das videiras de novo. Com isso, o que Emmanuel está tentando dizer é assim, quantos de nós conseguem verdadeiramente guardar um pouquinho das palavras que são ditas? Mesmo porque nós somos responsáveis também pelos que nós trouxemos aqui para a palestra, ou para a casa espírita. Nós viemos, trouxemos os companheiros espirituais, eles ficam aqui, mas eles assimilam também pela nossa mente, pela nossa consciência. Então eu gosto muito desses exemplos que o Emmanuel dá, porque ele usa os exemplos de Jesus, os exemplos do Cristo, mas traz para a gente bem pertinho do que é no dia de hoje, é tão atual, né? Então ele diz assim, nós precisamos assumir a responsabilidade e fazer o que tem que fazer. Não interessa se a gente tem, se é o nosso dia lavar a louça, lavar a roupa, nós temos que fazer o que precisa. Precisamos estudar, fazer o Evangelho no lar. Nós não podemos fazer assim, eu não fiz o Evangelho essa semana, semana que vem eu faço 2 vezes. Eu não pude fazer no domingo, então semana que vem eu faço na quarta e no domingo. Como se os nossos protetores, aqueles espíritos que estão presentes, aguardando que a gente faça o Evangelho, eles estiveram ali presentes, esperando a nossa conduta. Então nós temos que fazer, ter disciplina, porque muitas vezes essas inquietudes que nós temos nos afastam dessa proteção que a gente precisa. Aí ele diz assim, pare de olhar a vida do outro, né? Porque quando a gente olha a vida alheia, a gente esquece da nossa própria vida. E quando a gente olha a vida do outro, não é só a vida do vizinho, não é só a vida da nossa nora, da cunhada, não. É a vida do artista, a vida do fulano que está na novela, do não sei quem, do bandido que matou a fulana e a gente quer saber de que forma foi. Tudo isso, gente, nos traz inquietação e nos traz esses pensamentos que são pensamentos inquietantes e que acaba derrubando as nossas defesas. A gente vem para a casa espírita, consegue esses momentos que nós buscamos tanto de proteção e ganhamos um guarda-chuva que nos protege lá fora. Só que com essas atitudes, nós fechamos o guarda-chuva e vamos tomar chuva. Tá? Tá dando para acompanhar? Tá chato demais? Não? Que bom. Eu vou contar uma última historinha para poder depois pôr esse videozinho. Vocês sabem, nós precisamos ficar contente com as nossas conquistas também, sem manifestar o nosso orgulho ou excesso. Nós tivemos um grande jornalista, um grande escritor, que em 1953 ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Foi o Ernest Hemingway. Ele escreveu um livro fantástico. É um livro que falava sobre o mar, sobre a vida de um homem
que pesca um grande peixe, né? Eu acho que vocês todos conhecem ou já ouviram falar. Se não viram, vale a pena ler. Que é O Velho. Alguém já leu esse livro? Não, não é possível que vocês não conheçam, né? É O Velho no Mar. Ele conta a história de um homem que sai para pescar e pesca um grande peixe. Foi muito difícil e ele vai lá narrando isso. O livro foi tão espetacular que ganhou o Nobel, um grande livro, um grande filme, tá? O Steve McQueen foi o principal ator no livro. Bom, ele ganhou. Só que ele tinha sido um jornalista famoso, correspondente de guerra e tal. Só que o que aconteceu com ele? Ele ficou muito atormentado porque ele sabia que ele não ia conseguir escrever um outro livro tão bom como esse. Então ele dizia, nunca mais eu vou conseguir. Ele ficou tão atormentado, que ele começou a beber sem parar e ele acaba, por contar a história, se suicidando porque ele achava que nunca mais ia conseguir, né, um livro como esse. E ele foi vítima dessa inquietação e ele não conseguiu nem ficar feliz com o que tinha conseguido. Esse é um grande exemplo da nossa história, da literatura. E um grande autor, e nunca mais ninguém escreveu um livro como ele. E ele nem ficou feliz com o que ele conseguiu. Não precisa ser o livro dele, mas sim o que ele conseguiu como exemplo para nós. Nós devemos estar felizes com as pequenas coisas que nós conseguimos também. Aqui a gente tem 2 minutinhos, eu gostaria de mostrar para vocês esse vídeo aqui da Ana. A Ana é uma menina super tímida, mas ela conseguiu tocar isso para nós. Eu não sei aumentar, vocês sabem? E para ela foi assim, a glória, e ela ficou muito feliz de ter conseguido isso. Aqui não aumenta, né? Não, aqui já está no máximo. Não, mas dá para vocês prestarem atenção. Com uma pequena flauta, ela lendo a partitura, ela conseguiu uma grande vitória. Eu acho que aí já deu, senão não vai dar mais para a gente ver. Mas deu para vocês verem como o objetivo vai entrando na vida das crianças e pode chegar na vida de cada um de nós. Eu não sei desligar. Só apertar que ele vai. Hã? Só ir mais um pouco para frente que ele vai parar. Do lado. Gente, eu não sei mexer com o computador, eu sou jurássica. Mas eu queria que vocês entendessem assim. É só questão de treino. Que do mesmo jeito que as crianças mantiveram ali aquele pensamento fino, a gente pode conseguir. É isso, e levem, por favor, com vocês essa mensagem, tá? Que com o apoio de Jesus a gente vai conseguir. Obrigada e até a próxima vez, tá?